Esse dia eu saí pra correr, e aí, tipo assim, sempre que eu vou correr, eu vou em duas condições. Ou eu saio sozinho e eu vou pra escutar podcast, porque esse é o objetivo da minha corrida, é sair pra escutar podcast. Eu não gosto de ficar sentado escutando podcast, tá ligado? Eu sempre tenho que estar escutando podcast e fazendo alguma outra coisa. Então, eu gosto de caminhar enquanto eu escuto podcast. Então, é, a minha caminhada, quando eu saio pra caminhar, é 70% para escutar podcast e 30% corrida, saúde e essas outras coisas. Geralmente eu vou, que é mais pra escutar podcast mesmo. E aí eu não quero fazer, não quero ficar sem fazer nada, então eu aproveito e já faço uma caminhada já e já dá uma cuidada da saúde. Tá entendendo? Então, quando eu saio pra caminhar, eu vou pelo podcast. Quando eu vou sozinho. Aí às vezes eu vou com um amigo meu. E aí a gente vai pra ficar trocando ideia, ficar fofocando. Então, quando eu saio pra caminhar, eu não tô pensando na minha saúde. Ou eu tô pensando na fofoca, ou eu tô pensando no podcast. Pra escutar podcast. Tá ligado? É essas duas condições minhas. E lá onde eu vou é um lugar meio rural, assim. Tem um monte de chácara. Tem uma ciclovia, assim. Mas é um lugar onde tem um monte de chácara. Tem um monte de. Tem poucos moradores, tá ligado? Geralmente quem vai lá é mais pra alugar chácaras e tal. Então tem caseiro e pessoas mortas, assim. Que a galera vai lá desovar osso. Então tem. É um lugar bem tranquilo, assim, pra ir, tá ligado? Um lugar bem no meio da natureza, assim. E aí sempre que eu vou ou fico conversando, né? A gente trocando ideia e falando, ou eu vou escutando podcast. E aí dessa vez eu fui sozinho, fui pra escutar podcast. Quando chegou lá, o meu fone parou de funcionar. Morreu. Meu fone já tava nas últimas já. Já tava dando uma falhada. Mas quando chegou lá, do nada, ele parou de funcionar, mano. E aí eu tava lá na ciclovia. Aí eu pensei assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Ó, eu tô sozinho, não tenho um amigo pra conversar, não tenho podcast pra escutar. Por que caralho eu vou ficar aqui? Aí eu tava pensando em voltar pra casa, mano. Eu realmente pensei. Eu realmente pensei em voltar pra casa. Aí eu falei, não, cara, já tô aqui já. Vou fazer uma caminhada. Tá ligado? Vou dar uma caminhada, vou ficar pensando nas coisas e tal. Então eu fui. Fui sem nada. Fui sem amigo pra conversar e sem podcast pra escutar. E aí lá, eu percebi uma coisa que eu não percebia antes. Eu não percebia quando eu tava conversando ou quando eu tava escutando podcast. Que a natureza tá lá. Tem uma natureza, pô. Eu sempre vi, eu sempre passei por ela. Sabe quando você passa por uma coisa que você nem percebe? Eu acho que quem mora lá, tipo, em lugares. Tipo assim, quem mora perto da Torre Eiffel, tá ligado? E passa todo dia por ela, não percebe mais que é a Torre Eiffel. Que tem gente que viaja de outros lugares do mundo pra ir ali só pra ver aquela torre que você vê todo dia indo voltando pro trabalho, tá ligado? Quem mora em lugares históricos não, mas em lugar que tem alguma coisa assim muito foda e passa todo dia por ela, não percebe, porque vira uma rotina e tá ligado? Você nem dá conta mais do que aquilo é aquilo. Então eu vou todo dia ali caminhar, escutando podcast, eu sei que é no meio do mato, tá ligado? Eu faço piada que lá é no meio do mato. A gente vai conversando, mas não presta atenção nas coisas. E aí quando eu fui sozinho, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. E aí, mano, tá ligado? O bagulho começou a aparecer um monte de bicho. Eu tava aparecendo a Cinderela. Sabe quando a Cinderela vai andando assim, um monte de bicho vai atrás dela? Mano, o bagulho apareceu esquilo. Apareceu aqueles macaquinhos lá, sagui, tá ligado? Tucano, eu vi tucano. Caralho, mano, às vezes tem coruja lá, eu já vi coruja. O bagulho começou a aparecer um monte de bicho, mano. Caralho, e a natureza tem um puta som bonito, tá ligado? Era arara pra caralho, assim. Não é esse som que a arara faz. Mas, tá ligado? Você escutar a natureza. É muito bonito, mano. Um monte de passarinho, tá ligado? Os bichos andando pelo mato, assim. Tá ligado? É a natureza, pô. E aí todo dia eu ia lá e não prestava atenção nisso. E aí foi uma experiência nova. Um lugar que eu vou há vários anos, tá ligado? Vários anos mesmo. Eu acho que tem, porra, pra mais de 10 anos que eu vou lá. Que a gente vai fazer caminhada ali. E aí do nada, depois de 10 anos eu percebo, falo, caralho, mano, aqui é uma natureza, velho. Aqui tem uns bichos andando por aí, olha o tanto de bicho. Caralho, que bagulho bonito, mano. Tá ligado? Tem uma montanhona assim, que a montanha é bonita. Toda vez que eu passo ali, às vezes tá com a nuvem assim perto dela, tá ligado? A sombra, o sol, assim, as árvores. O bagulho é bem bonito mesmo assim. Mas quando você tá conversando ou quando você tá com podcast, você tá prestando ainda mais. Eu vou escutar podcast, eu escuto geralmente podcast em inglês, né? Tá ligado? Então eu, eu, eu presto atenção no que eles estão falando. E aí eu perco um pouco o foco do que tá acontecendo à minha volta. Mas só que sem podcast, você olha e fala: caralho, mano, olha isso, que bonito, que imagem bonita. Se as pessoas soubessem dessa imagem, elas viajariam também de lugares longe só pra vir aqui e ver essa imagem que eu vejo todo dia quando eu venho caminhar. Tá ligado? Eu comecei a prestar atenção na natureza.
Eu falei, caralho, que doideira, mano. Olha isso, o bagulho, um lugar bonito, cheio de árvore, cheio de coisas, tá ligado? Passarinho, animal, porra. Eu via os bichinhos em cima das árvores assim comendo os negócios, tá ligado? Porra, bonito pra caralho, barulho bonito. Inclusive, às vezes vão pessoas lá pra fumar maconha. Sempre passo lá e tem gente fumando maconha. Mas tem bem menos pessoas do que deveriam ter. Eu acho que os maconheiros deveriam saber da existência desse lugar. Porque é um lugar, puta lugar bonito pra parar e fumar uma maconha. Tá ligado? Ficar relaxado assim, porra, barulho da natureza. Tá ligado? Não tem muitas pessoas passando por perto. Então é um lugar bonito assim, é um lugar que você vai pra fumar maconha e ficar relaxado. Só que tem bem menos do que deveria ter. Pela elegância e natureza do lugar, tem pessoas que fumam maconha lá, mas tem bem menos do que deveria. Eu acho que deveria ter uma campanha. Eu acho que os maconheiros deviam se unir e fazer, tipo assim, points pra fumar maconha. Sabe? Fazer tipo um grupo assim e falar, ó, a Serra do Morso lá é um lugar legal pra fumar maconha, hein? Falar, eu fui fumar maconha em tal lugar. Lá é bem legal também, hein? Tá ligado? Tipo assim, tem um grupo assim, um coletivo pras pessoas se ajudar. Lugares legais pra fumar maconha. Cheque. Faz uma dancinha no TikTok. Porra, isso aí é do caralho. Então, mano, foi uma experiência totalmente nova, ir sem escutar podcast, sem conversar com ninguém e prestar mais atenção na natureza. Pô, teve uma hora lá que o bagulho começou numa árvore, assim, ó, fazer um monte de barulho, tá ligado? E aí tinha uns passarinhos em volta dela, assim, ó. E aí eu parei, mano. Eu parei e fiquei olhando pra árvore, assim, ó. Aí passou umas senhoras perto de mim que tava fazendo caminhada também. E aí começou a me olhar e falou: que doidinha aí que tá olhando pra árvore. Será que ele nunca viu uma árvore, não? Só que elas estavam em duas, conversando entre elas. Então, elas não prestaram atenção na natureza, o que tem em volta delas. Também que elas estão um tempão nesse mundo aí, elas já viram natureza pra caralho. Às vezes, quando ela chegou ali, literalmente era tudo mato. No mundo inteiro. O mundo inteiro era mato. De véia, né? Porque ela era véia. E eu fiquei olhando pra árvore assim, tá ligado? Uns bagulho caindo da árvore, uns passarinhos voando em volta da árvore, assim, mano, muito foda, tá ligado? Uma imagem muito bonita. Mas eu ainda prefiro ir pra escutar podcast. Apesar da natureza ser bem bonita, eu prefiro escutar podcast, tá? Ou fofocar. Eu acho bem legal a fofoca e eu acho bem legal o podcast. Então eu não trocaria o podcast ou a fofoca pela natureza. Eu não fumo maconha, não tem pra que fazer isso. Que porra de natureza, caralho. Quero podcast. É isso.